Pessoal, então vamos aqui para o exercício 2. Quer dizer, na verdade, é o exercício 2 que a gente está fazendo, mas é o exercício 1 lá da aula. Determina a inércia da seção mostrada a seguir ao lado em relação aos eixos passando pelo centroide da mesma. Então, olha, uma coisa muito importante é o exercício definir para a gente em relação a qual eixo, tá? Então, ele quer saber em relação a um eixo que está passando exatamente no centroide da figura. Perfeito. Pessoal, o eixo Y, a distância, por exemplo, a distância do eixo Y até as bordas da viga ou da seção que a gente está analisando, eu não preciso definir. Por que não? Porque olha aqui, o eixo está passando exatamente no eixo de simetria. Então, o que tiver para o lado direito, obrigatoriamente tem para o lado esquerdo. Então, se eu tenho 150 centímetros lá em cima, tenho 75 para um lado, 75 para o outro. Se eu tenho 50 aqui embaixo, eu tenho 25 para cada lado. Agora, a altura desse eixo aqui, eu vou ter que calcular. Ah, professor, mas aqui está escrito eixo Z. A gente só aprendeu com eixo X. É a mesma coisa, só mudou o nome, tá? Não se preocupe com isso. Ao invés de a gente escrever lá inércia em relação ao eixo X, a gente vai colocar inércia em relação ao eixo Z. Estou calculando em relação ao eixo. Só que eu preciso saber aonde que está esse eixo. Tá? Eu preciso saber, por exemplo, qual que é essa distância aqui. Vou chamar essa distância aqui de Z barra. Qual é a distância desse ponto até lá em cima? E como que eu vou fazer isso? Bom, preciso calcular aonde que está o centroide dessa figura. Como que a gente vai fazer? Simples. Vamos pegar isso daqui e vamos calcular, então, a primeira coisa, posição do CG. Bom, para eu saber essa posição do CG, eu preciso de um eixo de referência, tá? Então, eu vou pegar aqui e eu vou chamar isso daqui, sei lá, de Z1. Pessoal, e como a gente vai calcular o Z barra dessa figura? Vamos ter que pegar essa figura e dividir ela. A gente não vai conseguir trabalhar de uma forma só. Então, eu vou pegar isso daqui. Vou chamar isso daqui de figura 1. Vou chamar isso daqui de figura 2. Tá? Lembra lá, sempre pega nosso desenho e subdivide ele em seções que a gente conhece. Tá aqui. Figura 1. Mais. Pegar o mesmo eixo de referência. Vou chamar aqui de Z1. Mais. A figura 2. Aqui agora eu fiquei com toque. Por que o outro fechou, esse aqui não vai fechar? Ah, tá bom. Tá aqui a figura 2. E eu vou vir aqui e eu vou só desenhar uma pontinha aqui para mostrar aonde está o CG dessa figura. Aqui o CG e está aqui o CG. Bom, como que a gente faz para a gente calcular o centro de gravidade de uma figura? A gente monta aquela nossa tabelinha. Figura, área, Z, área vezes Z. O que é esse tal de Z? Pessoal, esse Z é a distância do nosso eixo que a gente arbitrou até o ponto que eu vou analisar. Professor, por que você escolheu a base? Porque eu quis, tá? Se você quisesse calcular em relação à base, se você quisesse calcular em relação à altura lá em cima, qualquer ponto, não tem problema. Eu escolhi calcular aqui pela base, que eu chamei de Z1. Tá? Se você quisesse escolher outro eixo, poderia escolher sem problema nenhum. Então aqui eu tenho uma distância Z da figura 1
E aqui eu tenho uma distância z também, da figura 2. Professor, por que você não está analisando o eixo y? Porque o eixo y já bate com o centro de gravidade das figuras, o eixo de simetria, a gente não precisa ficar recalculando. Bora lá. Figura 1. Figura 2. Área da figura 1, quanto vale? Só a área da figura 1 vale 150 vezes 50. Isso daqui vai dar 7.500. Obrigado. Figura 2. Aqui, ó. Daqui de baixo até lá em cima tem 200. Só que essa partezinha tem 50. Então, a altura daqui até aqui é 200 menos 50. Então, essa alturazinha aqui é 150. 150 vezes 50 é a mesma coisa. 7.500. Somando esses dois aqui, a gente vai chegar em 150 mil, não, 15 mil de área. Beleza? Figura 1. Pessoal, quanto vale o Z da figura 1? Está claro para todo mundo que vale 175? Olha, o centro de gravidade da figura 1 está aqui, na metade dele. Ele está aqui. Essa dimensão aqui, essa alturazinha da estrutura, vale 50. Já como você sabe que vale 50? Tá aqui, ó, 50. Daqui até aqui, a gente já viu que vale 200 menos 50. Daqui até aqui, 150. 150 mais metade dessa altura. A gente chegar no CG da figura 1. Então, o Z da figura 1, 175. Beleza? Pessoal, se alguém não entender, por favor me avisa que eu explico de novo. Figura 2. A altura total da figura 2 vale 150. Para eu achar o Z da figura 2, é só pegar o 150 e dividir por 2. 75. Beleza? 7.500 vezes 175 dá quanto? 131.312.500. E da figura 2, 7.500 vezes 75, 562.500. Beleza? Somando todo mundo, 1.875.000. 1.875.000. Perfeito. Agora a gente já consegue saber qual é a distância z barra, a distância daqui de baixo até o eixo que passa pelo CG da figura. Ele vai ser a somatório de área vezes z divididos pelo somatório de área. E chegaremos no valor de 187,5 divididos por 15. 125. Qual é a unidade que o exercício nos deu? Ele deu alguma unidade? Não, não deu. Tá? Então vai ser 125 unidades de medidas. Ele deu unidade em centímetros? Aqui, unidade em centímetros. Aqui na soma? Isso nele. Beleza. Pessoal, então o que aconteceu? Agora sim, a gente já sabe que esse valor de z barra, a distância daqui até aqui,
vale 125. Eu vou pegar isso daqui e vou apagar e eu vou escrever 125. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular as inércias de cada uma das seções. Então, vou calcular a inércia das seções isoladamente. Então, eu vou pegar cada uma dessas figurinhas e vou calcular inércia em x, inércia em y. Figura 2, inércia em x, inércia em y. Depois eu somo as duas e eu tenho a inércia da figura como um todo. Para fazer isso, eu vou pegar isso daqui, Ctrl C. E vou calcular lá. Pessoal, estou trabalhando agora com a figura 1. Figura 1. Beleza. Como que eu faço para calcular a inércia em relação ao eixo Z da figura 1? Então, a inércia em relação ao eixo Z da figura 1 vai ser a inércia em relação ao Z barra, que é como se fosse a inércia de um eixo passando pelo CG da figura 1, mais área da figura 1 vezes ΔZ ao quadrado. Então, o que a gente está fazendo? Esse eixo Z é o eixo da minha figura como um todo. Esse pontinho aqui é o CG da figura 1. Perfeito? Então, o CG da figura 1 não coincide com o CG da figura total. Então, existe uma distância. E essa distância do eixo que eu estou considerando até o CG da figura, essa distância aqui, eu chamei de ΔZ. Beleza? Então, bora lá. Vamos calcular a inércia em relação ao eixo Z da figura 1. A inércia em relação ao eixo Z da figura 1. Vai ser a inércia tabelada, tá? Então, vamos lá na tabela. A gente já viu que a inércia em relação ao eixo horizontal, aqui está x, lá está z, mas é a mesma coisa. É a base do desenho, é a base paralela ao eixo x, vezes a altura perpendicular ao eixo x ao cubo, dividido por 12. Base da figura 1, 150. Altura da figura 1, 50. Só que a altura ao cubo. Dividido por 12. Mas, como o CG dela não coincide com o CG da figura, área da figura 1, 150 vezes 50. Beleza. Vezes ΔZ ao quadrado. Pessoal, ΔZ é essa distância aqui, ó, do eixo Z até o CG da figura. Alguém tem alguma ideia de como obter esse valor de ΔZ? Quase. Eu quero essa distância aqui. Só uma maneira fácil da gente fazer é o seguinte. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a distância daqui de baixo até o CG da figura 1. Daqui de baixo até o CG da figura 1 vale quanto? Não vale 200 menos 25? Então vale 175, certo? Então olha, distância da base
até o CG da figura 1. Tudo isso daqui. 175. Só que eu não quero a distância da base até lá. Eu quero daqui até lá. Então, o que eu faço? Eu faço essa distância menos essa daqui. Menos 125. 175 menos 125. Tudo isso daqui ao quadrado. Professor, fiquei um pouquinho confuso. Não entendi. Dá para ser mais claro? Tá? Dá para ficar um pouquinho mais simples isso? Uma forma simples de vocês pensarem, pessoal, isso daqui, ó, sempre façam z barra e z, tá? Voltem lá na tabelinha, por exemplo, vai ficar bem simples. Pega lá, a gente está analisando a figura 1, pega o z da figura 1 menos o z barra. Z menos z barra. Isso daqui sai direto, beleza? Então a ideia é que essa distância aqui vale 50 centímetros. Ficou claro para todo mundo? Uma dúvida que sempre me perguntam é o seguinte, professor, 175 menos 125 ou 125 menos 75? Qual vem antes? Tanto faz, tá? Como a gente está medindo distância, algumas vezes isso daí vai estar para baixo do centro de gravidade. Mas não tem problema, porque isso daqui vai estar elevado ao quadrado. Tá? Então, se você colocar o valor positivo ou negativo, vocês vão chegar exatamente no mesmo valor. Inércia. Z da figura 1 igual a... Aí dá um monstrinho. $20.312.500. Perfeito. Centímetros a quarta. Pessoal, vamos lá também calcular a inércia em relação ao eixo Y, agora da figura 1. Vai ser a inércia Y barra mais... Eita, errei um negocinho aqui. Mais figura 1 vezes... Pessoal, só dei uma olhadinha aqui que eu errei no negocinho, tá? A distância do eixo Z até o ponto que eu estou analisando aqui, tá? Ele não é distância Z, ele é uma distância na direção do eixo Y, tá? Então, mil desculpas, mas esse ΔZ aqui, na verdade, só para a gente corrigir, ele é uma distância na direção do eixo Y. Então, isso daqui é ΔY, tá bom? Então, ele é um quanto isso daqui sobe ou desce. Então, ele é uma distância aqui em Y, delta Y, tá? Então, esse 125 aqui, mesma ideia, o que a gente está calculando aqui é a distância na vertical. Na vertical, a gente calcula Y e não Z. Y e Y barra. Entenderam qual foi a confusão aqui que eu fiz? Me desculpem. Então, só para deixar isso daqui, depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Só para deixar isso daqui claro. Isso daqui é Y. Perfeito? Y. Y. É só cuidados, tá? Em relação às dimensões. Perfeito? Então, desculpa a confusão aí. Isso daqui é sempre Y. Perfeito. Tá, então aqui vai ser ΔY. Agora sim, isso daqui vai ser ΔZ. Pessoal, agora prestem atenção. Para sair do eixo Y da figura global, para chegar no eixo Y da figura 1, quanto eu preciso andar na direção Z? Quão defasado ela está? 0. Exatamente. O Y da figura como um todo está exatamente sobre o Y da figura 1. Então, nesse caso, esse valor aqui vai ser 0. Se ele vai ser 0, toda essa parcela aqui não vai servir para nada para a gente. Portanto, a única inércia que eu considero é a inércia Y barra. A gente foi lá na nossa figura, inércia Y, HB ao cubo sobre 12.
Então, ela vai ser 50 vezes 150 ao cubo sobre 12. Resultando em obrigado, Ana. Renan também. 14.062.500 centímetros a quarta. Perfeito. Então, o nosso processo Jack está rolando. Precisamos agora ir para a figura 2. Figura do... Eita! Espera aí. Ctrl+C. Beleza. Só que agora a gente está analisando a figura 2. Essa figurinha aqui. Então, aqui agora está o CG da figura 2. Beleza. Bora lá. Figura. Opa. Figura 2. Inércia em relação ao eixo Z, na figura 2, será a inércia tabelada dessa figura mais a área vezes ΔY ao quadrado. Só que agora o ΔY que eu preciso é esse daqui, a distância do eixo até esse ponto. ΔY. Perfeito? Bora lá. Inércia em relação ao eixo Z da figura 2. Primeiro, o tabelado. A gente já viu que em relação ao eixo horizontal é base vezes altura ao cubo sobre 12. Base 50. A altura da figura 2, 150. Divididos por 12. Mais a área da figura. A área é a mesma. Deixa eu lembrar aqui. 7.500. 150 vezes 50. A área dela. 150 vezes 50. Vezes. Como que eu calculo o ΔY agora? Alguma ideia? Preciso saber essa distância aqui. Para eu saber essa distância aqui, eu posso pegar a distância do Z1 até o Z e tirar essa distância aqui de baixo. Tá? Então, daqui até aqui, eu sei que tem 125. Daqui até o CG da figura, a gente sabe que tem 150 sobre 2, 75. Então, tudo isso menos isso daqui. 125 menos 75 ao quadrado. Professor, não entendi. Repara lá, pega na tabela então. Pega y barra 125 menos o y. 125 menos o y. Vocês vão chegar exatamente nessa dimensão aqui. Y barra menos o y. Daqui até aqui. Fazendo essas contas, chegaremos no valor da inércia em relação ao eixo Z da figura 2, que será igual a 32.812.500 centímetros a quarto. Feito! E para finalizar, teremos que a inércia em relação ao eixo Y vai ser a inércia em relação ao eixo centroidal mais área vezes ΔZ
ao quadrado. Reparando, pessoal, que o CG da figura 2 está exatamente sobre o eixo Y. Então, eu não preciso ir para o lado, não preciso calcular essa distância. Essa distância vale zero. Se essa distância vale zero, cai fora. Inércia em relação ao eixo Y, a gente viu que é a altura da figura, 150, vezes a base dela, 50 ao cubo, divididos por 12. 150 vezes 50 ao cubo sobre 12. Com isso, chegaremos a um valor de 1.562.500. 1.562.500 centímetros a quarta. Para finalizar, pessoal, inércia da figura total. Só lembrando que aqui é da figura 2. Se eu quiser calcular, então, a inércia em relação a x da figura total, que na verdade não é x, é z. Na figura total, eu vou pegar a inércia em relação ao eixo z da figura 1 e vou somar com a inércia em relação ao eixo z da figura 2. A inércia em relação ao eixo z da figura 1, 20.312.500. 20.312.500. Inércia em relação ao eixo z da figura 2, 32.812.500. Resultando em 53.125.000. 53.125.000 centímetros a quarta. Beleza? E para finalizar, a inércia em relação ao eixo Y vai ser a inércia em relação ao y da figura 1 mais a inércia em relação ao eixo Y da figura 2. Inércia em relação ao eixo Y da figura 1, 14.062.500. 14.062.500. 14.062.500. Mais inércia em relação ao eixo Y da figura 2, 1.562.000. Parece meu extrato da conta bancária. Mentira. Quanto que dá isso aqui? R$ 15.625.000. 15.625.000. E só. Centímetros a quarta. Pessoal, está aqui. Então agora a gente consegue quantificar a resistência ao giro de uma seção composta. Então essa estrutura, essa seção transversal, ela tem uma resistência ao giro em relação ao eixo Z de 53.125.000 centímetros a quarta. Ela tem uma resistência em relação ao eixo Y de 15.625.000, tá? O que isso significa? Significa que se eu aplicar o mesmo carregamento na direção do eixo Y, essa estrutura vai se deformar 15, 30, 45, quase que 4 vezes menos do que se eu aplicar o mesmo carregamento em relação ao eixo Z. Beleza? Então, com isso, a gente consegue quantificar a inércia de uma seção,
ou quanto a gente consegue quantificar a restrição, ou o quanto ela impede o giro de uma seção. Beleza? Então, pausa aqui.